fundo. Olá, meninas, boa noite. Sejam todas bem-vindas. Hoje é o nosso quinto dia, nosso dia 5. E já quero avisar para vocês que amanhã nós teremos uma convidada especial, que ela está guardando o tema As 5 Chaves. Mas o negócio vai ser bom, hein? Então, amanhã, feriado, vai ter encontro também. Eu espero encontrar todos vocês. Vai ser muito bom. Que vai ter ferramentas aí para a gente se trabalhar, tá bom? Então, sejam todas bem-vindas mais este encontro. E hoje o tema é sobre a energia dos alimentos, conforme eu passei para vocês o tema. A nossa convidada especial está presente e eu gostaria de saber se ela gostaria de falar algo. Sim ou não? Não, nossa convidada especial não quer falar algo no momento, ela vai deixar para o final, tá bom? Porque ela vai falar. E então, cadê a Rita que não voltou? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá bom? E antes de nós começarmos, já que a convidada especial não quer falar nada, algumas de vocês quer fazer alguma pergunta, quer compartilhar alguma coisa? Se quiser, só abrir o microfone. Olha, uma, duas. Não, né? Tá. A Mariana passou um vídeo bem legal de um produto de limpeza natural, que dá para fazer na garrafa grande, assim, ó. Vocês vão usando a semana inteira. E para lavar louça, lavar roupa, limpar toda a casa. Achei bem interessante a forma que ela prepara. Depois eu vou colocar lá no grupo. Eu acho que foi a Mariana mesmo que compartilhou, né? É tanta gente que passa algumas coisas para mim que eu posso estar enganada. Deixa eu Sim, foi ver. eu mesma. Foi você, né? Ah, isso aí. Foi. Legal. Que bom que gostou. Gostei. Vou fazer para mim também. E com relação à gravação de ontem, gente, eu deixei gravando, que eu expliquei lá no Telegram, esqueci de parar a gravação, aí ficou gravando mais 5 horas, então eu baixei hoje, deu um erro, e eu pedi para o meu irmão, para o meu irmão, ó, para o meu filho, dar uma olhadinha, onde está dando erro, para ele arrumar, para eu poder compartilhar com vocês, tá bom? É isso. Eu vou compartilhar aqui a tela. Vou só abrir antes de uma... Aqui, sobre a energética dos alimentos. Dá para ver a panela de pressão aí, não? Não? Maurição está fazendo janta. Aliás, ele está fazendo o almoço de amanhã. Oi? Pedindo ajuda para o meu universitário, que eu estou derretendo. Olha isso. Muito calor. Ó, Prende o cabelo. Eu parece que eu estou acabei numa... de saber que mas não não é aguentei. só isso, que está quente mesmo. Parece que eu estou numa sauna. Obrigada. É. Abriu aí a tela para vocês? Abriu? Sim, abriu. Sim. Tá. Eu rolando aqui, ela passou aí a tela para vocês?
Passou? Ganhou para a tela quando começou. Agora, tá bem-vindos a mais uma viagem? Isso. Sim. Ah, ótimo, porque hoje, ontem, esses dias era o som, né, que não estava entrando, hoje eu não consigo ver se está passando ou não. Então, ótimo. Eu vou voltar para cá. Hoje a gente vai falar aí sobre as características energéticas dos alimentos. Deixa eu só fechar o WhatsApp. Bom. Então, os alimentos, eles são complexos vivos, né? O alimento de verdade que vai nutrir a gente, ele deve ser rico em nutrientes, ele deve ter as suas cores presentes, né? Porque cada cor também vai ter uma simbologia em questão nutricional para nós, como a gente conversou até sobre as cores no início do programa, os sabores e os potenciais energéticos que vão variar muito de alimento para alimento. Então, é importante a gente oferecer para o nosso corpo o que ele precisa, e em cada estação do ano é diferente esses fatores nutricionais também. Então, desde o início, né, a gente vem conversando sobre isso, sobre a importância da gente acompanhar a safra, tá? Então, até a Simone perguntou se teria alguma tabela da safra, tudo. Cada região, como tem a questão do ambiente, da terra, do calor, do frio, né? Vai ser predominante determinados tipos de alimento. Então, é legal ver na região o que tem, principalmente aqueles agricultores pequenos, eles sempre vão plantar alimentos da estação, igual os produtores de alimentos orgânicos. Voltando. Agora, voltou para a página Bem-vindas a mais uma viagem? Só me fala. Ah, legal. Por que eu coloquei, né? Bem-vindo a mais uma viagem? Porque eu acho que cada tema vivido aqui é uma viagem diferente. E é uma viagem para dentro de nós, né? Quando a gente fala de comida, porque tem toda essa dinâmica, né? Quando a gente encontra com pessoas para comer. Em casa recebe pessoas e serve alguma coisa para comer também. A gente trabalha visando já essa questão da nutrição. Então, tudo envolve, né, a parte da nutrição. Então, o nosso organismo, ele é um complexo energético. Aí pensa que o nosso sistema nervoso, quando comemos, ele logo dá algum sinal para a gente. Um sinal bom ou ruim, ou neutro. Então, eu pergunto até assim, será que existe alguma mudança quando a gente está prestes a comer alguma coisa, ou está comendo alguma coisa? Quem já teve alguma história, por exemplo, só de olhar alguma coisa, dá água na boca, ou só de olhar já dá urticária, dá alguma sensação, algum sintoma ruim? Eu lembro, ou uma situação legal, né? Quando eu estava grávida, o Mauro, hoje ele está com 25 anos, eu lembro que eu trabalhava em São Paulo, perto do Teatro Municipal de São Paulo, Anhangabaú. E aí tinha uma casa, acho que foi logo que começou a ter a Casa do Pão de Queijo. Eu passei na porta da Casa de Pão de Queijo e vi de longe um brigadeiro enorme. Nossa, era bem cedo. Aquilo me deu uma água na boca, só de olhar para ele. Eu passei direto, tive que voltar. Barriga enorme, trabalhei até o fim da gestação. Aí eu entrei e comprei esse brigadeiro. Na hora que eu pus na boca, me deu uma tontura. Eu não engoli, não cheguei a engolir, tudo rodou. E eu já tinha me alimentado, então não foi porque era doce, aumentou muito o índice glicêmico. Alguma coisa ali no meu corpo sinalizou que ou foi uau, para come que vai ser bom para você, ou uau, não coma isso, porque na época eu não tinha a pegada que a gente tem hoje, né? A Simone pode até depois falar sobre isso, sobre as escolhas que a gente se aprende, se não, né? Quando a gente aprende os sinais do corpo,
a gente prende as escolhas melhores e para tudo, né? Desde um alimento, desde um negócio, uma visita, uma apresentação, um grupo, tudo isso, tudo a participar, estar aqui, por exemplo, é a escolha de todos nós. E quem vem está se sentindo bem, está se nutrindo do que está vendo, então é uma escolha. E na alimentação não é diferente. E aí eu lembro muito bem dessa vez que aconteceu isso comigo. E também já teve situação onde eu coloquei alguma coisa na boca e foi espontâneo o meu intestino soltar. É como se aquilo tivesse aberto um canal, né? Alguém aqui já viveu alguma situação parecida? Se quiser contar para a gente. Eu tenho com cheiro de pitanga, me faz assim, dar uma lembrança assim de criança, eu não sei o que é, mas me remete ao tempo de criança, assim, cheiro de pitanga. Aí toda vez que eu passo assim numa pitangueira que tá com aquele cheiro, dou uma paradinha ali para reviver um pouco. Que gostoso aí, né? Leva lá para a infância. E quando a gente sente aquele cheiro da comida da mãe, da comida da avó, né? Olha quanta coisa. E tem, os dois lados são verdadeiros, né? Da coisa que traz boas lembranças e que a gente quer reviver aquilo, e tem outras que não traz lembranças tão boas. Mas na maioria das vezes, acho que trata de alimentos, são lembranças boas, né? Diga-se. Quando eu casei na minha lua de mel, a gente foi para Santa Catarina e lá tinha aquelas fazendas de ostra. Umas ostras enormes, lindas, então tinha de várias formas e preparos, né? E lógico que nós experimentamos todas, quase todas. Mas, assim, o que eu quero dizer é, como eram muito grandes, diferentes daqui de São Paulo, né? Porque elas eram produzidas justamente para isso. Não era da natureza que foi lá e foi colhidinha, que é diferente, né? Comi muita. E depois, o que aconteceu? Eu comecei a ter uns revertérios. Deu diarreia e mais outras coisas. Eu fiquei em cama. E depois, até hoje, isso já tem uns 15 anos. Eu sei agora como que tá, porque nunca mais eu vi, mas não podia ver ostra na frente. O corpo fazia assim, ó. Tipo, não, para, isso não põe para dentro, sabe? Dava até. Eu lembro da minha mãe falando, né? Esquentar, dava uma gastura, era assim que ela comentava quando algo não fazia bem para o estômago, por exemplo. Então, o corpo deu um sinal, fora o intestino, né? Então, hoje ainda eu percebo que isso, pastel também, Então, é uma delícia, mas se me faz mal, eu entendi. evito. Então, ó, veja que são situações que a gente está plenamente consciente, né? Isto me recorda a isto, e aí vem, às vezes, a repulsa ou não. E isso também vale para as coisas que acontecem na nossa vida, no nosso meio, os traumas, por exemplo, né? As coisas que aconteceram que deixou a gente um trauma mesmo, que nos angustiou, que nos machucou. E aí, essas questões do ambiente, muitas vezes reverbera de uma forma, às vezes, inconsciente. Alguma coisa pequena que pode acontecer, vem e a gente muda o nosso comportamento e não sabe por quê, ou sabe por quê. Mas eu trouxe essa questão porque quando a gente fala do alimento, é uma coisa que está, às vezes, mais latente, né? A gente consegue pontuar. Mas se a gente levar isso para o nosso dia a dia, a gente também consegue pontuar o nosso sentimento. E quando eu consigo encontrar aquele sentimento do dia, por que eu estou chateada, por que eu estou mais borocochô, ou mais nervosa, mais irritada, né? O que pode ter acontecido naquele momento que reverberou essa ansiedade ou essa questão emocional. Faz sentido? Tá. Então, aqui, ó, nesse caso, né, quando
entendemos as características energéticas do alimento, a gente consegue identificar o que é funcional para nós. E vocês vão entender isso aqui nas próximas folhas. Então, ser saudável é ter um organismo que tenha capacidade de adaptação em cada estação, né? Então, alguns comportamentos que devemos adaptar para estarmos mais próximos da própria dinâmica. Então, quando a gente coloca dessa forma, adaptação, então, é entender quando nós estamos no verão, quando está muito calor, a gente precisa de hidratação, alimentos frescos, né? Alimentos cítricos, geralmente, que dá na estação do calor. Se está frio, a gente tem mais raízes, porque o nosso corpo precisa desse tipo de alimento para produzir calor, para proteger nosso corpo, certo? Precisa mais das gorduras. Então, é adaptar conforme a estação do ano. E quando a gente traz para as emoções também, a gente vai adaptando o nosso dia conforme a questão emocional. Então, tem gente que quando está muito nervoso, ansioso, não consegue comer. E às vezes empurra a comida para dentro. E não está sendo saudável. E isso vale para qualquer tipo de emoção. É bom estar sempre nessa dinâmica, né? Quando está mais ansioso, mais agitado, ou come comidinhas mais leves, ou espera passar esse processo, e também acompanhar a questão da safra. Você vê que uma coisa combina com a outra, não está nada sozinho, né? Está tudo interligado. E depois passa a ser uma coisa natural a gente prestar atenção nisso. Da mesma forma essa adaptação, quando é colocada. Estou passando por algum processo, um resfriado, né? Ou fazendo algum tratamento, ou está com diabetes, vai ter que adaptar. Ou talvez fez uma cirurgia, vai ter que adaptar. Então, vai ser alimentos, no caso cirúrgico, né? Alimentos que vão ajudar na cicatrização, na gripe, alimentos que vão melhorar aí a imunidade, assim por diante. Então, quando entendemos as características, né, conseguimos identificar o que funciona para nós. Como, por exemplo, teve um período que eu sempre tolerei muito bem limão. E limão é saudável e é para todos. Só que tem momentos que, para a gente, o cítrico fica muito exacerbado, o açúcar fica muito exacerbado, e aí, como que eu vou fazer? Não, vou continuar insistindo no limão, porque é bom para a saúde, e eu tenho que tomar o shot de manhã. É um período, na minha fase, por exemplo, o que eu coloco de limão no meu shot são gotinhas. E antigamente eu espremia o limão inteiro, e eu conseguia tomar. Mas agora, gotinhas, já fica... Então, preciso ver o que é isso. Posso buscar, né? Tem a questão da linguagem do corpo também, tem a energia do corpo, tem o meu estado de ser agora, com a fase que eu estou. Mas fato é, limão, para mim, está muito exacerbado na minha boca. Então, eu estou usando gotinhas. E cada processo que eu vou vivendo assim, também fica mais fácil quando o paciente chega na sala e fala, olha, limão para mim de manhã não desce de jeito nenhum. Para quem está acostumado, fala assim, mas como será que é isso, né? Como que não consegue limão hora nenhuma? Não consegue temperar a salada com limão, não consegue fazer nada, né? Se não for só gotinhas. Então, entender que realmente existe isso e é importante respeitar, né, o estado do corpo. Então, conhecendo, isso fica mais fácil. E aí, quando a gente fala de dieta, são várias as dietas, né? Low carb, paleolítica, cetogênica, dieta da sopa, dieta da lua. Eu já recebi na clínica, por exemplo, uma paciente que ela estava fazendo a dieta da noiva. Foi a dieta mais louca que eu já vi na minha vida. Eu não sou contra a dieta, eu acho que tem momentos que pode e deve usar uma dieta até para sair daquele estágio que está. Então, quem já passou comigo em consulta para alguns trabalhos mais específicos, sabe, tem a dieta que vai trabalhar a parte dos hormônios, né, que vai trocando o tipo de alimento para trabalhar, vai ter a dieta que desinflama, a dieta que melhora a parte gástrica e assim por diante. Mas essa dieta da noiva, eu estava no consultório e entrou uma moça na minha sala com... Era só um pouquinho.
Tá muito barulho aí, não? Não, né? Não. Ela entrou na minha sala, ela estava usando uma sonda no nariz. E o saquinho de dieta estava como se fosse num coletinho, carregando. E tinha um motorzinho também, negócio classe A. Achei muito estranho. Ela sentou, a gente começou a conversar, e ela falando normalmente comigo, eu falei, tá, e qual que é o... Perguntei do diagnóstico. Ela falou, não tenho diagnóstico, porque eu vim aqui para você me ajudar a emagrecer, e ela era magra. Tinha até um probleminha aí de olhar, né, nessa questão do corpo, ela se via gorda. Ela falou, eu vou casar, falou os dias que ela ia se casar, e que ela já estava nessa tipo de dieta, porque ela ouviu falar que aquilo ia fazer ela emagrecer. Então, ela estava usando uma sonda nasointeral para emagrecer. E ela disse que já tinha eliminado algum peso, e ela queria que eu ajudasse ela a acelerar o processo. Olha que loucura, né? A que ponto chega. Mas sim, tem. E aqui eu trouxe, né? Por exemplo, a dieta low carb, uma dieta baixa índice de carboidratos. Tem gente que fala que a dieta... a dieta low carb... Tem uma marca, né, que fala só da dieta low carb, que eles vendem os produtos, que o pessoal fala que é a dieta do cão. Não sei. Então, diz que é terrível. Para mim, dieta low carb é realmente comer os alimentos saudáveis, que têm baixo índice glicêmico, é sair dos refinados, do açúcar, né? Eu não vou entrar especificamente na composição de cada dieta, a gente vai só passar aqui. A paleolítica, ela parece muito mais com as dietas dos nossos ancestrais, que não está tão longe do que a gente come hoje, né? Que entra as carnes, legumes, verduras, e a comida de verdade na mesa. E a cetogênica, que ela entra mais no consumo de gordura, e alguns especialistas indicam bastante para pacientes oncológicos e para quem também quer emagrecimento. Mas sempre, em todas elas, vai ter alguma restrição. Essa da cetogênica aqui, por exemplo, pacientes que têm diabetes, a cetogênica, ela vai bem, porque baixo índice de carboidratos. Já para quem tem problemas no fígado, a atividade reduzida, essa dieta já não cai tão bem por conta do excesso de gordura. Só ver aqui. Espera só um pouquinho. Omar, tira isso, por favor. Resolvido. Era o apito da panela de água. Agora melhorou. Tá, então, para quem tem é falar assim, a dieta cetogênica é para todo mundo. Para quem tem determinados problemas, não é indicado, como é o caso de um fígado que não está na sua atividade plena. E vocês vão entender mais aqui nas outras informações. Tem essa dieta Jensen. Alguém já ouviu falar dessa Jensen? É um médico, o Dr. Jensen. Ele tem livros. Já ouviu, Rê? Não. Não? Não. Tem livros dele, ele tem protocolos, tal. É bem bacana. Esse doutor, a maioria das dietas dele, dos estudos que ele faz, é baseada em brotos, em plantinhas bebês, né? E alimentos de alto poder energético. Então, é aquela coisa, plantou, colheu, come. Desde tudo. Ele dá essa prioridade. E é claro, a gente não tem como plantar algumas coisas em casa, né? Mas as plantinhas bebês, sim, as microverdes. E ele preconiza os brotos germinados. Por quê? Por conta desse tipo de alimento, está cheio de vida. Lembra que a gente falou sobre os alimentos bioativos, bioenergéticos, né? Vai fazer parte daqueles alimentos que fornecem, que dão vida, criam vida, fornecem vida. Tem nutrientes, é rico em enzimas alimentares e tudo mais, e ele também indica muitos alimentos cozidos. Então, a dieta dele é voltada a facilitar o processo digestivo. Então, quando a gente pensa... Já se apaixonou por ele, né? Faz tempo, viu? É amor antigo. Então, como são alimentos
que geram a vida, gera energia, é rico em enzimas, se a gente pensar numa pessoa que acaba de fazer uma cirurgia, ela pode introduzir facilmente um alimento desse. Se é uma pessoa que está em depressão, também vai poder facilmente comer e vai gerar muita vida. Porque a pessoa, quando está deprimida, parece que ela vai perdendo a luz, né? O brilho. E conforme come um alimento desse, que dá vida, que gera energia, a pessoa se sente mais ativa. Então, é um alimento que não tem restrição. Esse, sim, serve para todos. Para todos. Não tem quem já fala assim, que comeu um broto germinado ou que comeu uma microverde e passou mal. Eu nunca ouvi falar. Muito pelo contrário. É bom demais. Bom demais, sente vida. Então, não precisa exatamente brotos na terra. É bom, é excelente, mas também pode fazer o germinado no próprio prato, né? Dá para fazer de várias formas esses brotinhos. E os alimentos fermentados, né? Que as próprias bactérias ali do alimento vão formar outras bactérias do bem, e quanto mais tempo ela fica ali naquele potinho, ela vai produzindo outras enzimas. E tem escritas que diz que entre essas bactérias existe uma sinergia tão boa que ela vai começar a produzir aminoácidos. Então, alguns casos de testes que foram feitos, o produto final foi encontrado cadeias até para formar a proteína. É lindo isso, né? Por isso que às vezes eu deixo a minha rolar 8 meses, 1 ano, porque vale a pena. Eu abri uma beterraba esses dias que estava dos deuses. Então, aqui, então, para qualquer tipo de tratamento, né, os brotos podem ser um presente. Coloquei aqui que os brotos podem estar presentes e são um presente para o corpo, porque não tem corpo que não fique, sabe, pulando de alegria, mesmo sem a gente perceber, pela presença desses alimentos. E a dieta Gerson, essa é mais conhecida. Quem aqui já ouviu falar da dieta Gerson? Talvez quem já passou por algum tratamento oncológico, né? A dieta Gerson ela é bastante usada em pacientes que fazem tratamento oncológico. Ela é rica em frutose, que ela é indicada para tratamento oncológico também, e funciona muito bem. E aí, até coloquei aqui, como explicar, né? Já que as células cancerígenas são ávidas por carboidratos, e a frutose é carboidrato. Então, existem formas de aplicar essa dieta para quê? Para fazer com que a célula cancerígena faça o próprio suicídio. Então, nós temos um processo que chama apoptose. Quando a nossa célula ela não está tendo as funções íntegras, o nosso próprio organismo ele entra em apoptose, que ela morre, essa célula, e vai gerando outras. A célula cancerígena, ela não tem isso. Ela não se suicida. Ela está sempre se renovando. Então, já ouviram falar nos telômeros? Telômeros, a partir dele dá para a gente medir quanto tempo de vida nós vamos ter, o quanto saudável é o nosso corpo. Então, quanto mais curto o telômero, menos tempo a gente tem de vida. Então, vou envelhecendo, à medida que eu envelheço, meus telômeros vão diminuindo, vão encurtando. E, às vezes, não é nem casos de envelhecimento, às vezes em casos de patologia, ou em casos de muito estresse, porque hoje as pessoas, né, estão no nível de estresse muito alto, às vezes, nesse sentido, vai encurtando os telômeros. No caso da célula cancerígena, elas produzem os telômeros. Então, imagina, nossas células naturais, elas não têm essa inteligência de produzir telômeros. Existem fitoterápicos que ajudam nesse processo. A célula cancerígena, ela não morre porque ela tem esse poder de produzir os telômeros. Loucura, né? E aí, quando a gente fala da dieta Gerson, o que o paciente faz? Ele fica num período em jejum, antes da quimioterapia. Isso não é para todos, isso tem que ser acompanhado, é feito um protocolo, né? É feito uma abordagem onde a pessoa vai entrando no processo de conseguir ficar no jejum. Então, fica em jejum, faz a quimioterapia, e a quimioterapia fica sistêmica, fica no sangue. E aí, sim, entra com esse suco, que é a base de suco de beterraba, cenoura e maçã, e é a maçã colhida verde, que ela é mais ácida, tem menos açúcar,
mas os outros têm, né? Que a beterraba, a cenoura, são raízes. Faz o suco desse e toma. Vai também para a circulação. E como as células cancerígenas são ávidas por açúcar, né? Por esse tipo de produto final, elas vão para a corrente sanguínea, onde também tem a quimioterapia e também tem o suprimento que ela deseja. E aí ela se suicida por conta da busca do suprimento que ela quer, que está ali junto com a quimioterapia. Não é interessante? Mas tem que saber fazer o negócio, né? Então, quando às vezes as pessoas falam assim, mas tem dieta X, dieta Y, tem coisa que parece loucura, mas quando a gente vai estudar, que vai além da biologia, de toda essa... É muito antiga essa dieta Gerson, e muitos especialistas trabalham. Então, eu trouxe só para vocês entenderem um pouco, né, e saber que existe essa hipótese. E quando a gente fala da energética do alimento, isso aqui faz parte, né, da energética do alimento. E quando usar cada dieta, né? Então, essa é uma pergunta que é muito frequente, que eu acabei de colocar aí, que é uma coisa que tem que ser acompanhada e tudo mais. Então, a receita pronta não existe, né? Mas nem sempre uma dieta que funciona para um não vai funcionar para o outro. Cada indivíduo é único e tem que ter a sua individualidade. Então, o alimento bom mesmo é aquele que a gente consegue digerir. Se a gente não consegue digerir, vai ficar conversando com aquele alimento. Então, por exemplo, as carnes são alimentos bons, assim como os vegetais. Então, aqui eu não estou levantando uma questão de que a gente tem que matar os bichinhos para comer, né? Não estou falando disso, mas a espécie humana, desde que veio, se alimenta de carne, então é o que nos trouxe até aqui. Nesse sentido, a carne é um alimento tão bom quanto os vegetais. E ambos podem ser de fácil digestão ou de difícil digestão, inclusive dependendo aí do preparo. Então, por exemplo, o sangue O, eu sou sangue O. Eu tenho enzimas digestivas para digerir a carne. Então, tem estudos que uma pessoa que tem o sangue O, que fica muito tempo sem comer carne, pode ter alguns problemas de saúde. Isso é para todos? Não. Porque tem muito sangue O que é vegano, é vegetariano e vive muito bem, não tem deficiência alguma. Eu fiquei um período 100% sem carne, né? Fiquei muito bem. Mas depois eu percebi que a minha parte hormonal teve uma queda, né? E eu voltei um pouquinho aí com a carne. Mas fato é, dentro do estudo da nutrição, onde fala do tipo sanguíneo, para cada tipo sanguíneo tem um tipo de dieta. Então, se a gente vê o sangue O, que tem mais suco digestivo, ele vai se dar bem com carne, enquanto o sangue A, ele tem menos suco digestivo, ele vai ter mais dificuldade para digerir a carne, tá? Agora, vai depender também de como está a digestão. Então, pode ter um sangue O, que, teoricamente, é para ele digerir bem a carne, porém, a parte digestiva não está legal, então ele não vai digerir bem essa carne. Como vai ter o sangue A, que também não vai estar bem para digerir as plantinhas. E aí, o que acontece? Esse alimento vai ficar parado, né, na parte digestiva, é onde vai ter flatulências, arrotos, os puns fedidos, né? Pode travar o intestino, pode soltar o intestino, tudo isso por conta da parte gástrica. Então, quando o paciente chega para mim, uma das coisas principais aí que eu costumo olhar e começar a trabalhar até com fitoterápicos, que eu tenho muitos fitoterápicos bons, assim como eu tenho os alimentos bons e os chás, né? É uma parte que a gente já cuida, porque se não tiver boa digestão, o alimento que entrar ali não vai ter o benefício que a gente espera, tá? Então, em ambos os casos, deve-se observar a digestão. As fibras dos vegetais, depende de acidez estomacal, depende de bactérias do intestino. A quebra da carne depende muito da mastigação, depende da acidez do estômago e também depende das bactérias. Então, existem pessoas que engordam, por exemplo, com vegetais e emagrece comendo batata. Então, eu entendo quando as pessoas falam assim, nossa, eu só de olhar o alface eu engordo.
Porque é aquela coisa que a gente falou lá no início. Quando eu olho alguma coisa, me saliva. Quando saliva, eu já estou produzindo enzimas digestivas, né? Quando olho para alguma coisa, já fico assim, de longe, aquilo já está bloqueando o meu sistema digestivo. E aqui também não é diferente dentro dessa dinâmica toda, quando a pessoa fala que os vegetais engordam, porque não tem enzimas para digerir, né? Então, importante cuidar e saber disso. E tem gente que emagrece só comendo batata. Eu já conheci pessoas assim. Como assim? Batata é carboidrato, como é que consegue emagrecer? Mas se der a batata crua, pode ser que ela não emagreça. Mas a batata cozida, sim. Porque a batata cozida, ela já está quebradinha, vai dar o conforto gástrico e vai fazer boa digestão. Quando chega um paciente para mim que está debilitado ou que está no processo de depressão, eu falo, é momento de olhar para a comida como se estivesse fazendo uma refeição para um bebê. Você vai escolher, vai selecionar o alimento, você vai cozinhar esse alimento, você vai temperar ele com o mínimo possível, sem aquela coisa toda, para o seu corpo entender que não está em guerra, né? Então, a digestão tem que ser facilitada. Tudo tem que estar assim, como se estivesse fazendo realmente comida para uma criança. E tirar tudo aquilo que é alergênico, né? Então, para criança, a gente não dá para qualquer coisa. A gente seleciona o tipo de leite, né? Seleciona o tipo de carne, o tipo de cereal, a higienização, o cuidado de fazer, o amor ali colocado. E a criança cresce, né? Fica rosada, bonita, robusta, tal. E a gente pode trazer isso para a nossa realidade, dependendo aí. Aliás, não é nem dependendo em qualquer processo da vida, né? Vai ser legal ter esse carinho, esse amor na hora de preparar a refeição. E aí tem a dieta alcalina, que também é bastante conhecida. Eu gosto da dieta alcalina, né? E até na dieta alcalina tem restrição, porque na dieta alcalina a gente fala na questão de comida de verdade. Então, a dieta alcalina, ela tem uma correlação com o pH. Então, por exemplo, que eu coloquei aqui para vocês, o brócolis, ele é um doador de energia negativa. E aqui, nesse caso, não quer dizer que seja ruim, porque os alimentos que ele tem o eletronegativa, ele alcaliniza, e o alimento que tem o eletropositiva, ele acidifica. Então, o pH do brócolis, ele vai alcalinizar, embora ele tenha aí essa energia negativa. E a carne, por ter um potencial ligeiramente positivo, ele acidifica. Então, quando o alimento é ácido, a gente pode dizer que é um alimento ruim? Nem sempre. A carne, ela está no grupo de alimento ácido, então a gente não deve comer muita carne, principalmente se estiver passando por um processo onde o corpo está em reabilitação, porque dá mais trabalho digestivo. Mas a gente também fala dos alimentos ácidos, como o limão, abacaxi, né? A laranja, que são os cítricos. Tem a acidez para o paladar, mas é alcalino no estômago. Até aí, ok. Ou eu posso dizer que eu posso precisar de algum alimento ácido, de alguma forma, em algum momento da vida. Então, às vezes é importante que retire a carne, mas pode usar o colágeno dessa carne como uma fonte de proteína e também para restaurar o corpo. Então, pode usar o músculo, uma carne músculo, onde a gente cozinha e sai aquele colágeno com o osso. Ou, para quem gosta, pé de galinha. Eu curto um pé de galinha. Em casa não falta. Então, tem semana aí que eu chupo os dedinhos, como mesmo o dedinho da galinha, né? Ou eu faço um creme dele e eu guardo na geladeira, congelado, e vou usando nas minhas preparações. Para mim, faz bem, o meu corpo gosta. Tem gente que nem pode olhar o pé de galinha. Então, se já tem asco só de olhar, não compre, porque não vai cair bem. Né? Então, use o Amo pé de galinha. É Eu e muito bom. Juju, a gente briga até por causa do pé de galinha. Sim, é bom. Alguém mais aqui levanta a bandeira, não? Ih, acho que não. Enfim, né? A Rosângela Castro, sim, né? Ah, levantou a mão. Pode abrir aí, Rô, se você quer falar. Ah, levantou a mão porque gosta, é isso?
Sim, adoro. Adora? Aliás, eu fiz antes de ontem, deixei lá, tá na geladeira um potão. Hoje, como amanhã é feriado, eu vou comer amanhã. Oh, delícia, hein? Muito bem. Então, é claro, o colágeno, a gente, a partir dos 25 anos, a gente precisa repor colágeno, né? Então, eu, como completei 25 mais 25 e mais um, tenho que comer bastante colágeno. Então, eu estou apostando no pé de galinha também. Então, é uma opção. Daí, até coloco aqui, quando a gente fala que a gente precisa também dos alimentos que tem o nome, que carrega, né, como ácido, a gente não está falando dos fast food, né, dos refrigerantes, que é uma acidez que destrói a vida. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa aqui. Ah, tá. Quando até colocar uma observação aqui, com relação aos alimentos alcalinizantes, assim como os outros, né, que anteriormente que eu coloquei, quando a gente não tem uma digestão boa desses alimentos, o que acontece? Ele vai ficar parado no nosso trânsito digestório, né? É quando vem os arrotos, vem a má digestão, a distensão. Então, tudo aquilo que dentro de mim fermenta, que me infla, ao mesmo tempo também está me inflamando. Isso inflama esse processo. Então, por isso que é tão importante a gente entender como que funciona a nossa digestão e como que funciona esse alimento no meu corpo. Por quê? Às vezes você pode estar comendo o melhor alimento do mundo, e um alimento orgânico ou não, mas que é comida de verdade. Porém, para o meu organismo, nesse momento, não está sendo legal, porque não está sendo feita a digestão completa dele. E aí, quando não é feita a digestão completa, inflama. E se inflama, eu vou começar a usar a energia do meu corpo para desinflamar, ao invés de construir tecido, construir célula, né? Defender o corpo de outras questões aí que seria interessante. Ou seja, a energia do meu corpo é desviada para um reparo e não para outro, como construir músculos. Até aqui está ficando claro, gente? Tá? E eu fiz esse esquema aqui justamente para não me perder no meio do caminho, porque eu adoro desviar o assunto. Mas está ficando claro, ok. Ops, aqui. E quando usar cada dieta, né? É outra pergunta muito comum também. E que eu não gosto de responder sem conhecer o caso, porque cada caso é um caso. Então, a receita pronta não tem, né? Então, a orientação nutricional ou a dieta vai depender do estado digestivo do paciente, não tem como fugir. Acho que aqui eu repeti, né? Que as carnes são alimentos bons, assim como os vegetais, e a digestão vai depender realmente de cada um. Então, alimento como um possível remédio. Por que coloquei como um possível remédio? Porque alimento, comida não é igual para todo mundo, justamente por conta desse quadro digestivo. Às vezes, o que para um faz bem, para outro não. Então, vamos supor, uma pessoa que tem retenção hídrica, até conversei hoje com uma pessoa, estou inchada, estou retendo líquido. Então, tem um chazinho que chama cabelinho de milho, acho que é esse o nome. Para algumas pessoas, é ótimo, vai tomar aquilo lá, vai fazer xixi adoidado, capaz até de desidratar, né? E aí a gente entra com outro problema, porque se fizer muito xixi, você vai estar eliminando ali minerais importantes, certo? Junto com esse xixi. E aí, se é uma pessoa que tem pressão alta, vai liberar potássio, vai liberar magnésio, que vai trabalhar na bomba do coração, sódio e potássio. Então, imagina o problemão que a gente arruma se só fizer uma indicação, toma tal chazinho, come tal coisa. Então, come tal coisa e a digestão da pessoa não está boa, ela vai piorar, né? Toma tal chazinho, tem outros problemas por trás, pode dar um piti. Então, é olhar o todo, o todo. E aí eu tenho aqui uma coisa, eu vou até mostrar para vocês que eu gosto muito, que é o meu analisador quântico. Deixa eu separar aqui. Dá para ver aqui, ó. Eu faço análise tanto presencial quanto à distância. Então, tem paciente que me manda o cabelo, que dá para avaliar, porque o cabelo, ele
e mostra carrega as informações, né? Em caso por exemplo, dos meninos, se eles vão sair e quiser deixar o xixi, dá para avaliar o xixi também. E pessoalmente na clínica, então, usando o testador, com esse aurímetro aqui, ele vai me falar sobre se esse alimento está em sinergia ou não com o paciente. Então, por exemplo, com esse daqui que eu descobri que eu tinha cárie. Tinha acabado de fazer, vou ao dentista todo ano, a cada 6 meses, né? Tinha feito uma panorâmica, acho que foi uma geral, tinha feito, para ver se estava tudo ok. E quando a gente fez a análise com o analisador, estava dando cárie. E quando a gente tem cárie, é bactéria, né? Na boca. E isso está só na boca, só no dente? Não, está no corpo. Já ouviram falar que tem pessoas que têm problemas no coração por conta de uma bactéria no dente, tem problema do coração. Cada dentinho tem uma ligação com o órgão. Bom, enfim, a minha dentista mesmo não quis mexer, mas foi antes que eu tinha pedido para ela tirar umas amálgamas, ela achou melhor não tirar, porque podia dar canal e tal, e eu concordei. Mas aí depois, quando eu descobri que tinha cárie, a gente tinha que investigar em qual dente que tinha cárie. E então eu tirei as amálgamas que eu tinha, da infância ainda. E para nossa surpresa, quando tirou a amálgama, lá já deu para ver tipo um caminho de minhoca, sabe? Um buraquinho de minhoca, tanto em cima quanto embaixo, nos dentes do fundo. Então, poderia sinalizar esse problema muito mais para frente, quando tivesse uma cárie mais profunda, tivesse uma inflamação, né? Mas ainda foi num período que deu para cuidar. Então, esse tipo de análise é até como um tratamento precoce, né? Antes que a corda arrebenta. A gente consegue encontrar aqui qual que é o órgão mais fraco, porque às vezes a pessoa quer fazer uma desintoxicação e o órgão fraco dela é o fígado. Agora, como é que a gente vai colocar um órgão fraco para trabalhar tanto quanto no processo de desintoxicação? Aí tem que ser um processo igual esse aí que a gente vai fazer com a Rita, né? Que é a distância, que é pura energia, que até paciente oncológico pode fazer, por exemplo. Mas já não pode ser feito presencial com o ímã, que é um trabalho mais forte, como a Rita explicou para vocês. Mas só mostrei isso aqui para vocês verem que existem muitas formas de se cuidar e de fazer algum trabalho antes que o órgão arrebente. Deve ter aí perto de vocês, em qualquer outra região, alguém que trabalha dessa forma. Se alguém quiser saber mais, pode me chamar no privado, porque a gente tem, assim como barras de axis, né, que a gente conversou, que tem que ser presencial, na sua região, com certeza tem alguém que faz. Só que a gente não sabe enquanto não tem a informação. E a gente pode ajudar também nessas indicações, tá bom? Então, aqui, o alimento, um possível remédio, né? Até mostrei aqui o analisador. Por quê? Existem os alimentos que são bons, os alimentos neutros, os alimentos ruins, dos alimentos que são considerados como remédios, né? Que são os alimentos funcionais, aqueles que têm uma função bem pontual no nosso corpo. Então, quando a gente fala dos brotos, dos germinados, esses aí são usados, sim, como remédio, são chamados como funcional e não tem restrição. O contrário, assim, cúrcuma. Quando a gente fala da cúrcuma, é bom para todo mundo? Não é bom para todo mundo, mas é um excelente alimento anti-inflamatório. Limão é bom para todo mundo? Vai depender. Eu, por exemplo, estou no momento que eu posso com limão. E tem gente que não se sente bem em qualquer momento com limão, e assim como outros alimentos de fonte natural. Quando a gente faz uma análise, que essa análise pode ser feita com estojo como esse, pode ser feito com pêndulo. Sinestesia também, Rita? A Rita Márcia está aí? Não. Olha como a gente descobre se a pessoa está prestando atenção. Mas que a Rita trabalha com algumas outras técnicas também. Oi. Oi, tudo bem? Aqui, estava perdida aqui. Ó, brincadeira. É que eu estou tirando aqui das formas que a gente tem como... Não, eu estava ouvindo, eu estava aqui sim. Eu tenho certeza que sim. Não,
Dá para fazer pela sinergia também, né? É, Sim. assim, eu conheço através do aurímetro, do pêndulo, dá para rastrear, tem umas tabelas também que dá para rastrear com pêndulo. Tem algo mais que você lembra? Então, tem esse, né, que você faz a pergunta sim e não, né? E o dedo Tá. encurta, ou você pode ser só com o dedão também, você pode fazer, é o mesmo processo. E tem o Bidot, né? Isso, e tem isso aqui também, que esse é um dos que você usa mais também, né? Isso. Tem um que é com braço. Eu não lembro o nome. Esse aí eu aprendi com o Marcos, é bem legal. Você encosta na parede, mas eu não lembro direito. E ele vê a sua força conforme Isso. você desce o braço, se eu não me engano, mas eu não lembro direito, mas dá para perceber por aí também. Dá para ver. Então, até esse do braço ou do Bidot, cinesiologia ou teste muscular. Muito bem, Simone. Isso aí. Serve para tudo. É para o alimento, é para qualquer escolha. Qualquer escolha. Então, se você está em dúvida se compra um carro ou compra uma bicicleta, né? Claro que existem formas de você calibrar isso. Não é de qualquer jeito colocar o braço, não é de qualquer jeito fazer o Bidot, tem o jeito certo de fazer isso, calibrado, assim como aquele que a Rita fez, até para perguntar sobre as cartas, né? E tem esse outro do dedão, e tem também do pêndulo do próprio corpo. A Simone é boa nisso também, a Rita também. Então, são duas aí que podem ensinar algumas coisas para a gente. Então, por que eu estou trazendo isso para vocês? Para vocês entenderem que existem ferramentas, não precisa pagar nada por ela, para você conversar com o seu próprio corpo e saber se aquilo é bom ou não para você naquele momento. Uma roupa, sabe quando você põe uma roupa e toda vez que você põe, você fica fedida nela? O corpo está sinalizando alguma coisa, né? Geralmente, às vezes não é nem peça sintética, mas você coloca, né? Ou então você coloca e aquela cor te incomoda, aí você já tira, põe outra. Eu sou assim com cinza, por exemplo, não consigo. Eu tenho acho que uma ou duas peças cinza. Eu ponho e eu tiro, não consigo, não me dá bem-estar, né? Então, quando eu vou procurar uma peça para colocar, eu também posso fazer essa pergunta para o meu corpo, né? Posso pegar e encostar aqui no meu timo também e ver como que a gente sente. E dá para usar, desde para usar um perfume, um floral, um fitoterápico, tá? Uma comida. E aí a gente vai aprendendo nesse processo a se conectar com a gente mesma, né, com aquilo que vai fazer bem para o nosso corpo, e vira um processo natural. Só não pode ficar chata, né? Porque tem gente que vai com um aurímetro para o mercado. Aí é o fim. Tem um outro que ele é para medir a força também. Então, você mede, é que eu não estou com ele aqui, você aperta dali a força, e aí você segura o alimento, a bebida na mão e aperta de novo. Ele tem que dar a força igual ou mais do que daria. Se der abaixo da primeira força, é porque aquele alimento não vai te entregar energia, não vai te dar força, tá? Alguém aqui já ouviu falar nessas paradas todas? Ou alguma delas? Exceto a Simone. Rita, pode ficar fechado. Não, né? Quem querendo saber mais, é só fazer comentários lá no Telegram também, tá, gente? Embora a gente tenha a proposta aí de 7 dias, mas como eu já falei, é um grupo que a gente quer continuar trazendo informações e compartilhando com vocês, tá bom? Mas também vai depender daquilo que vocês têm interesse, porque a gente trazer só aquilo que a gente quer é igual a comida, né? Estou colocando no corpo e não está nutrindo. Então, o que a gente traz aqui tem que ser nutrição para vocês também. A Mariana não conhecia. Então, vamos lá.
quando, não sei se eu concluí aqui, mas falando dos alimentos bons, neutros, ruins, e alimentos chamados de funcionais, né? Então, é sentir realmente o que é neutro, quando a gente fala de uma dieta detox, trabalhando com os alimentos, a tricologia quântica, por exemplo, aquilo que é neutro a gente não inclui. Mas tem alguns profissionais que incluem aquilo que é neutro porque não vai fazer diferença. Mas a gente dá preferência aí sempre para os alimentos bons e aqueles que são chamados funcionais. Então, comer o tipo de alimento da estação, comer o alimento da região, é o tipo de alimento que o seu corpo precisa para aquele ambiente, para aquele momento. Então, olhar realmente para a base da nutrição em cada da época do ano, né? Ser saudável, repetindo, é ter a capacidade de adaptação em cada estação, né? Mudando sempre os comportamentos nutricionais, porque tem gente que acha que eu comi isso, fez bem para mim, eu vou comer isso para o resto da vida. A gente muda, né? A gente muda. Então, tanto é que a gente tem a questão dos setênios, que é de 0 a 7 anos, que tem uma... Então, vamos pensar na gestação. Dentro do período da gestação mesmo, cada ciclo, a mãezinha precisa comer mais ou menos alguns alimentos para ajudar esse bebê no desenvolvimento. Eu lembro que eu tinha muita vontade de comer alimentos vermelhos. Eu comprava melancia grande, eu cortava no meio e eu comia de colher. Tomate, eu queria comer muito tomate. Então, provavelmente, o meu bebê estava precisando do tipo de energia daquele alimento. Então, dentro dessa linguagem, o que a gente entende, quando a gente estuda essa parte da energia dos alimentos, quando a mãezinha tem algumas vontades, né, é o tipo de nutriente que a criança está precisando. Claro, tem mãe que tem vontade de comer tijolo com ketchup, né? Aí a gente vai ter que investigar que trem é esse. Mas, então, eu lembro que eu queria comer amora, estava no final da estação da amora, e onde a gente encontrou a amora, embaixo tinha muita areia. E aí a gente só conseguiu aquilo. Então, eu peguei com areia e tudo, lavei o que dava ali, eu tirei, e fui e comi. Deixa eu ver o que a Adriana diz aqui. Ah, turma maravilhosa. Obrigada, Adriana. Tá desculpada. O pêndulo e estou aprendendo teste muscular. Ah, que legal! Aí, ó, a Adriana já está dentro da especificação da coisa. Muito bom. É um trabalho maravilhoso. Ai, bom, beleza. Vamos ver onde eu parei. Onde eu parei? Concluí? Não falei para vocês que sou fácil de me perder? Já me perdi. Vamos voltar aqui. Então, comer o que está na estação, o que é próximo, né, da residência, próximo do ambiente e a questão do momento. Então, é aquele olhar realmente para aquilo que está vivendo para fazer as adaptações. Aqui que eu coloquei sobre a medicina, a medicina tradicional chinesa. Eu trouxe esse que eu achei bem legal, que eu estava lendo uma outra matéria outro dia, e falando que a medicina tradicional chinesa, ela tem diagnósticos também pelo cheiro do peido. Lindo, né? Se é um peido mais ácido, se é um peido... Diz que tem peido doce também, peido mais cítrico. Então, a partir disso, eles conseguem avaliar o indivíduo, como anda a saúde dele. Isso desde 6.000 anos atrás, porque a medicina chinesa deixa a gente no chinelo faz tempo, né? Ou a gente fica no chinelo. Não sei qual que é o termo, mas vocês entenderam, né? É fantástico o negócio. E eles trabalham na questão dos 5 elementos para colocar o corpo, né? Alinhar o corpo ali da pessoa, que é madeira, fogo, ar, água. É isso, Rita? Falta um. Terra. Terra, isso, terra. Então,
nós temos todos esses elementos. Não é que eu preciso só de um ou do outro. Quando está em desequilíbrio, então, voltando ao caso de uma pessoa que está com retenção de líquido, provavelmente o madeira está encharcado. E aí tem que entrar nessa dinâmica para ver como que faz para tirar a água da madeira. Olha, é assim que a medicina chinesa trabalha, né? Com esses elementos. Então, se a pessoa está com muito fogo, tem que usar outro elemento para diminuir o fogo. Se está com baixo fogo digestivo, aumentar alimentos que aumentam o fogo digestivo, mas tudo em equilíbrio. É muito bom a parte da medicina chinesa. Eu conheço pouco, mas eu sei que funciona muito bem. Não é fácil trabalhar com essa medicina. Na verdade, não é ar, né? É metal. Então, é Metal. fogo, terra, água, metal e... faltou um. Fogo, terra, madeira. Madeira, a gente esquecendo do madeira de novo, né? É. Então, tem isso, né? Quando a madeira está encharcada, que aí tem a retenção de líquido. Se a madeira está muito seca, tem que pôr mais líquido. Se tem muito fogo, tem que tirar o fogo. Se tem menos fogo, e aí eles fazem essa dinâmica toda aí, o negócio é bem louco, mas funciona muito bem. Eu admiro quem trabalha com a medicina chinesa. Eu chego lá. Estou trazendo para vocês conhecerem mesmo. Então, o caminho para uma alimentação consciente, né? A variedade. Então, consumir diferentes alimentos e cores amplia a variedade de nutrientes, promovendo o equilíbrio energético do corpo. As temporadas, que é o período que tem, né? As regiões, dar a preferência aos alimentos da estação, que aí permite alinhar o corpo com os ciclos naturais e aproveita mais os benefícios. E usar também a intuição. Ouvir o corpo e a intuição ao escolher os alimentos é essencial para suprir suas necessidades energéticas de forma consciente. Então, vejo que é tudo que a gente vem falando praticamente esses dias todos, né? A questão da consciência, estar no momento presente, fazer escolhas, ouvir o corpo, compartilhar ali o que está mais próximo de vocês. Então, tem gente que tem sorte de morar na roça, acho que ela nem está aqui hoje, a Rejane, mora na roça, ou mora perto de quem vende produtos orgânicos, né? Ou próximo de pessoas que têm a plantação e tudo mais. Mas se a gente não tem isso, tem sempre como outras formas de fazer melhores escolhas. Mas fazer a escolha, né? Sempre. Ok, agora aqui, para fechar, né? Nas medicinas antigas, os médicos orientavam da seguinte maneira: não comer alimentos que estivessem mais de 100 quilômetros da sua residência. O que vocês acham disso? Ó? Seria por conta dos nutrientes, por conta da energia ou por conta do clima? Quem dá mais? Isso antigamente os médicos, porque ó, imagina, antes a gente tinha o médico que cuidava do paciente como um todo, né? Agora tem médico para o estômago, para o intestino, né? Para a cabeça, para os pés, por partes. E antes, quando o médico cuidava do todo, na medicina antiga, ele orientava que as pessoas não consumissem alimentos que passassem de 100 quilômetros da sua residência. E aí, tendo isso, o que vocês acham? Seria por conta dos nutrientes, das energias ou do clima? Baseado em tudo que a gente já conversou até hoje. Essa é a prova final, tá? Para saber se vocês vão passar nessa experiência de 7 dias. Quem dá mais? Pode falar. A Adriana Eu falou para faltei falar. ontem. Falta. Então, desliga aí que eu acho que a Adriana quer falar. Fala, Adriana. Não? Sim? A Mariana diz que é o clima. Pode mandar escrevido, gente. A Iraci vai falar? Não, né? Bom, a Simone faltou ontem, mas você veio nas primeiras, né? Pode dar o seu pitaco. Hum?
Tá fechado. Bom, gente, então tá. Quer falar, Rita? Eu tô aberta, tô, né? Eu Tá. acho que é por conta dos nutrientes. Nutrientes e energia, porque assim, se você consome antigamente, era mais difícil essa coisa de transporte. Então, o alimento ele deteriorava, dependendo de se, por exemplo, se viesse lá do sul e não tivesse as condições climáticas dentro de um caminhão, alguma coisa que trouxesse para cá, o alimento já ia chegar deteriorado, ou parte dos nutrientes já mais danificados, vamos dizer assim, né? Penso eu que seja por conta disso. Uhum. E aí eu também entendo que um alimento que já não vai chegar tão fresco, ele também perde a potência energética dele. Então, eu Sim. acho que essas duas respostas seriam, para mim, a correta. Não, clima, acho que não. Ou também. Então, a gente sabe que quanto a Adriana está colocando aqui, que talvez todos. Legal. Então, a gente sabe que quanto mais tempo esses alimentos ficam guardados, eles vão perdendo potencial de nutrição, né? Dependendo se vai para um refrigerador, depois fica exposto a uma luz, né? E assim vai perdendo esse potencial. A Rosângela levantou a mão, você quer falar? E a Iraci também? Quem quer falar primeiro? Deixa eu voltar aqui. Pode falar, quem quiser falar, pode abrir o microfone. Deixa eu ver se eu abro aqui. Rosângela. Não? Iraci quer falar? Levantou a mãozinha. Não, né? Então tá. Bom, então, voltando a falar aqui, o alimento ele vai perdendo esse potencial conforme as viagens. Então, é claro, quanto mais próximos da gente, melhor, tá? E quando a gente coloca aqui, deixa eu voltar a minha apresentação, compartilhar. A questão de nutrientes, sim, né? A energia e o clima. Então, a Adriana ganhou um A, a única aluna que ganhou A. Vai levar 5 estrelinhas. Olha, gostei, hein? Ah, não vale. Eu falei também que. Como que é que eu falei? Acho que clima também. Talvez. Você falou também. A Rita também vai ganhar estrela. Pronto. Não é, Adriana? Eu falei, o clima, se você for ver bem, também o clima, né? Mas eu não dei muita ênfase no clima. Tá certo, você tem razão. Vou dividir as estrelinhas para vocês, tá bom? Tá bom. Tá ótimo. Então, assim, olha, Me dando um pedaço tudo. de queijinho, para mim tá bom. Tá certo. É tudo isso, né? Além do que aquela planta está recebendo. A ideia daqui é que, assim, a planta que está nesse raio, né, onde eu estou, ela está recebendo os mesmos estresses climáticos do que o indivíduo. Então, se vem um alimento da ripiboca, né, sei lá, de outro país, como a gente recebe mesmo, né, maçã argentina, não é? Pera, não sei das quantas. Então, ela recebe a informação, estresse climático daquela região. Por exemplo, a uva. Qual que é a melhor uva? Aquela que tem aquele choque térmico também, né? Que ela aprende a se defender ali da região onde ela está, e ela melhora o potencial que flavonoides tem vários compostos ali que ajudam na nossa imunidade e tudo mais, por conta daquele clima. Então, todos os itens são importantes nesse sentido, porque esse alimento ele vai estar recebendo a mesma informação do estresse climático que o indivíduo, logo, ele tem o aporte energético tão bom que poderá ceder aquela energia
e assim conseguirá reparar algo no corpo daquela pessoa que está recebendo o alimento, se esse corpo está desbalanceado. Então, as plantas, ela tem influência, tem informação daquilo que o meu corpo precisa. Então, existe realmente uma inteligência aí, né? Não é só a carga nutricional. Então, veja que até o alimento, ele vai ter essa inteligência, essa importância para a gente. O ambiente influi em tudo. Então, no alimento que está ali, na exposição, ele está recebendo a mesma carga de todo esse sistema, e quando vem para o meu corpo, ele vai contribuir para a melhora do meu corpo também. Então, eu acho muito bacana, porque vem de encontro em tudo que a gente tem falado, né? O alimento vai trazer, minha plantinha não está aqui hoje, eu coloquei ela para tomar um arzinho lá fora, mas ela tem a informação, né? E a informação de que eu preciso também estar ali nela, para que vai contribuir na reorganização do meu corpo. Então, imagina quando eu coloco uma plantinha para um broto germinado, um broto na planta, não, broto germinado e também as microverdes, né? Onde eu vou usar uma terra ali boa, onde com as minhas mãos eu vou estar organizando, vou molhar, eu vou estar olhando ali todo dia. De alguma forma, eu vou estar colocando uma imposição ali para aquela planta, depois ela entregar para o meu corpo aquilo que eu preciso. A mesma coisa quando a gente está preparando uma comida. Por que que uma pessoa faz o arroz? Um exemplo, o arroz, né? Usa alho, cebola, o mesmo tipo de arroz e a água numa mão, e outra pessoa faz a mesma receita, com o mesmo arroz, a mesma água, na mesma casa, faz a mesma panela, é um sabor totalmente diferente. Qual é a mágica? Isso também acontece numa plantação, com certeza, né? Então, se você tem lá um pezinho de bedroégua, acho que é esse o nome, bedroégua, que é uma folhinha, tipo uma suculenta que a gente pode comer, igual a Aura pronobis. A Aura pronobis é uma árvore, ela chega a ficar uma árvore, né? Essa beldroégua, acho que é esse o nominho dela, ela é quase rasteira, assim. Se você tem num vasinho, onde você põe ali na terra, você molha, você cultiva, e você tem aquele olhar para aquela planta todo dia, também vai entregar para o seu corpo os nutrientes que ele precisa. É igual as rosas, né? Fala que quem abre a rosa é o dono da flor, uma coisa assim. Quem guarda o gado é o olho do dono, e assim por diante. Tem vários dizeres que a gente pode trazer aí para a nossa realidade e fazer o nosso papel. Entenderam, meninas? Deixa eu ver aqui. Essas mãozinhas levantaram as mãos, mas não ainda querem falar. Quem está com a mãozinha para cima? Rosângela e Iraci. Acho que... Deixa eu ler aqui se tem alguma pergunta. Amo rosas, eu também amo rosas. É isso, meninas, o que eu planejei hoje para passar para vocês de uma forma mais simples possível, né? E que fosse possível de vocês aplicarem no dia a dia e ver como funciona isso para vocês, né? Tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Se tiver alguma sugestão, nós ainda temos 2 dias. Amanhã é feriado, tem encontro. Como a gente não fez no domingo, não vamos encerrar amanhã, vamos encerrar na quinta. Vai ser o encerramento, mas dentro desses 2 dias a gente pode ter muita conversa ainda. Como eu falei, amanhã tem uma convidada especial, uma linguagem bem como eu coloquei aqui no início, uma nova viagem. E temos a quinta. E eu aceito, então, sugestões de vocês para a gente conversar, fazer elementos. Depois eu vou deixar a receita daquele queijo que eu fiz de mandioca. Eu gravei, é o último que eu fiz, uns pedacinhos, só para vocês terem noção do ponto que fica cada passo a passo, tá? Que ele é cozido numa panela mesmo. E, então, depois eu vou colocar a foto lá com a receita para vocês.
Teve a Regiane que pediu uma receita de pão, então eu vou fazer um pão e vou gravar também, com fermento natural, natural não, com fermento seco, porque fermento natural eu teria que esperar mais tempo aí para a gente gravar. E é uma pegada diferente, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, tem um passo a passo, mas fica muito bom. Inclusive no Telegram, num outro que eu tenho aberto, que é do Programa Mulher Universo, lá eu ensino a fazer, inclusive, o fermento natural com farinha de grão de bico, e tem um pão lá com a fermentação natural. Fica muito bom. Perguntas, meninas? Sugestões? Estão se nutrindo disso tudo? Né? Legal. Então, hoje eu passo a relação para a Rita, já, a gente já fecha os nomes, e amanhã você... É hoje, né, Rita, que você faz o processo? Eu acho que eu vou fazer amanhã cedo, Lani. Tá? Aí eu faço amanhã cedo, já gravo, né? E mando um feedback. Bom, na gravação eu já vou falando, tá? Mas aí você me passa direitinho os nomes ou as datas de nascimento para eu colocar lá na mesa. Nome de Tá, todo então, mundo. é que eu perdi a conexão aqui, voltou agora. Você vai gravar isso? Então, eu vou fazer, e aí depois que estiver pronta, eu gravo. Aí falando, se eu vou Tá. pendular, perguntando se precisa mais alguns pontos além dos de desintoxicação. Dando Tá. sim, aí eu vou colocar os pontos e aí eu dou um feedback. Falando bom. sobre Aí, eles, o que vai estar tratando além da desintoxicação. certo. Aí eu vou colocar lá no Telegram. Tá legal. Eu mando para Eu você vou amanhã. colocar no campo, até você pode pôr, Rita, no campo de terapias alternativas, Tá legal. Tá legal, então. tá? Tá, Você pode pôr direto lá o que você quiser, foto, vídeo, tá? tá Fica legal. tranquila. É o nosso espaço lá. Tá. Qualquer uma de vocês, tá? Que queira compartilhar algum assunto relacionado aos temas que está lá, pode colocar. O grupo é para isso aí, para a gente compartilhar essas questões, tá bom? Legal. Então, ótimo. Simone, quer falar alguma coisa? Pronto, a convidada especial deu as caras. Bem-vinda! Brincadeira, é assim. Eu também trabalho com algumas ferramentas energéticas, mas eu também estou olhando para algumas coisas. Vou trazer só para uma aberturinha que eu já... nós, né, eu, a Rita, a Eleni, a gente já vem fazendo um trabalho há algum tempo, e hoje em dia a gente está querendo expandir mais essa contribuição que a gente pode ser para as pessoas, porque nós somos um todo, não é só nos alimentos, né? Mas eu vou trazer um pinguinho agora para falar para vocês que há 5 anos atrás, mais ou menos nessa época, eu estava com muitas questões a respeito do meu corpo, de saúde, principalmente de saúde, e uma das coisas, com um novo olhar para alimentos e alimentação, eu me curei de uma, como que fala, anemia crônica, que já estava há mais de 10 anos, lógico, unindo o melhor dos mundos. Fiz exame, passei em médico, e aí eu fui também atrás da parte de nutrição, que foi quando a Eleni trouxe para a gente um olhar diferente sobre alimentos, porque todo mundo sempre também está atrás de emagrecimento, mas o quanto que a gente não está sendo amoroso e gentil com a gente mesmo, que foi uma das questões que já foi falado. E uma das premissas a respeito disso é o que a gente não está olhando para a gente, se colocando em primeiro lugar, né? Por que não está olhando? Que era uma fase, por exemplo, por que eu estou comentando sobre isso?
que eu não estava olhando para mim. Então, eu estava com sobrepeso, não que eu esteja, eu, assim, eliminei peso na época, mas recuperei saúde, e eu não tive mais questões assim. Mas isso não quer dizer que a gente também consegue manter o tempo todo, e não tem nada errado, mas o que tem são os alertas que se abrem e que a gente pode olhar para isso a todo momento, sendo amoroso e gentil com a gente mesmo. Então, até aceito ideias do que vocês estão percebendo desses encontros que tiveram, para a gente até falar e fazer algo para amanhã interativo, não que não esteja participando, mas como uma forma de exercício, como a Rita fez também, né, junto com os temas que a gente trouxe. Então, fazer exercícios de comunhão com o corpo e também com a terra, já que o nosso corpo veio da terra. Então, um olhar para isso, os alimentos, a alimentação, né? E aceito também sugestões para a gente encaixar o que vocês requerem, o que vocês estão percebendo, ou em uma palavra, depois colocam lá, a gente vê onde põe aqui no grupo, do que a gente pode trabalhar amanhã. Alguma questão, emoção que vocês estão sentindo, algo que possa ser contribuição para a gente trazer esse olhar e trabalhar a partir dessas energias para dissipar, liberar o que está preso, o que está impedindo de seguir em frente, né? E eu também, não só participando aqui, também estou como aluna, porque a todo momento a gente precisa dessa contribuição com outras pessoas também, assim como a Ileni, sobre a parte de nutrição, a Rita tem outras ferramentas energéticas, cada uma de nós vem em busca de algo, né? Então, nesse momento, o que eu posso falar para vocês é, em uma palavra, né? Pensem para amanhã, o que você gostaria de receber da minha contribuição para amanhã, tá bom? Vou deixar o que mais é possível, vocês se conectarem com o corpo de vocês, vou deixar esta pergunta, a partir de tudo que vocês viram aqui, o que mais é possível, tá? Durmam com essa pergunta. Presente, o que mais é possível, que se fosse possível mudaria o rumo e a realidade nutricional do meu dia a dia? Então vou deixar essa pergunta para vocês, tá bom, meus amores? E é isso, Ileni. Ótimo. Muito bom, Si. Muito obrigada. Vai ser muito bom ter você amanhã com a gente, tá bom? Meninas, então, podemos encerrar, a menos que alguém mais queira falar alguma coisa, alguma colocação. Eu acho que não. Beleza? Muito obrigada por vocês estarem aqui, pela companhia, por compartilhar mais essa noite aqui com a gente. Tá bom? Fiquem bem. Até amanhã. Tchau, tchau.